Olá, professor Gilmar. Vamos resolver mais uma atividade de geometria plana, trabalhando com figuras escritas numa circunferência. Começaremos este exercício com uma figura de um triângulo equilátero escrito numa circunferência. Dele nós iremos descobrir os lados e o apótimo, né? O que seria o apótimo? Olhando para a nossa circunferência, nós temos um triângulo equilátero com os três lados iguais, que a gente está chamando esses lados de L3, e nós temos aqui uma certa distância do centro da circunferência a um dos segmentos do triângulo. Este segmento do centro da circunferência a um dos segmentos do triângulo a gente chama de apótema, que a gente vai chamar de A3. Se a gente for fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras, considerando este triângulo, ó, esse segmento e este retângulo, né, neste vértice. Aplicando o Teorema de Pitágoras, conseguimos descobrir, né, se a gente aplicar o teorema, o valor do lado do triângulo em função do raio. O apótema, usando essa informação, olha, daqui a gente percebe que o apótema é metade do raio, mas podemos confirmar, né, fazendo a aplicação do Teorema de Pitágoras. Mas podemos usar alguns conceitos, né, ao invés de estar aplicando ou lembrando dessas fórmulas. Podemos tentar memorizar esse quadro aqui que a gente vai construir juntos. Aqui a gente vai ter o apótema e o lado de algumas figuras escritas numa circunferência. Primeiro a gente vai usar o triângulo, o quadrado e o hexágono. São figuras que podem estar escritas nessa circunferência. O que nós podemos fazer para construir esse quadro? Podemos usar o mesmo conceito que a gente usa lá na montagem da tabelinha de produtos notáveis, né? Ó, 1, 2, 3. Ao contrário agora, 3, 2, 1. O que eu faço agora? Segundo passo, vou dividir todo mundo por 2. Terceiro passo, vou extrair a raiz do numerador. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2 e raiz de 3. O que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo também. Aqui vai ficar raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é 1. E para finalizar, agora eu vou multiplicar todo mundo pelo raio. R vezes 1 vai dar R. Então vai ficar R dividido por 2. R raiz de 2 vezes 2. R raiz de 3 dividido por 2. R raiz de 3. R raiz de 2. E R vezes 1, que vai ser igual a R. Dessa forma, a gente consegue, montando essa tabela, se eu tenho uma figura que é um triângulo escrito, eu posso lembrar dessa forma. O apótema é o raio dividido por 2. O lado é o raio vezes a raiz de 3. O quadrado, o apótemo é o raio vezes a raiz de 2 dividido por 2. O seu lado é quem? É o raio vezes a raiz de 2. O hexágono, como seria? O apótemo é o raio, raiz de 3 dividido por 2. E o lado é o próprio raio. Então, dessa forma agora, a gente já consegue resolver o nosso exercício, a nossa atividade. Porque nós temos que a nossa circunferência, ela tem 10 centímetros de raio. Assim, eu posso calcular, como é triângulo, eu posso calcular o apótemo e o lado. Quem que seria o nosso apótemo? O apótemo, no caso da figura do triângulo, a gente vai representar por A3. Então, o apótemo vai ser quem? Olhando a nossa tabelinha já construída, o apótemo é o raio dividido por 2. Quem que é o nosso raio? É 10. Dividido por 2 é igual a 5 centímetros. Agora, para finalizar, vamos calcular o lado. Quem que é o nosso lado? Como é a figura do triângulo, nós vamos chamar de L3. Olhando para a nossa tabela, figura do triângulo escrito numa circunferência é o raio raiz de 3. Quem que é o nosso raio? É 10. Vezes raiz de 3. Como a raiz de 3
a gente vai dar um número de dízimo, né? Vamos deixar em função da raiz. Vai ficar simplesmente 10 raiz de 3 centímetros. E assim a gente conseguiu resolver o item A. Continuando a nossa atividade, agora a gente vai resolver o item B. Nós queremos descobrir o lado e o apótimo de um quadrado escrito na circunferência. Então, se a gente for fazer algumas relações neste quadrado usando o raio da circunferência, olha, a gente pode perceber que o raio é a metade da diagonal do quadrado, né? Se a gente for usar a diagonal do quadrado, se a gente prolongar aqui, a gente vai obter uma diagonal e a gente percebe que o raio é exatamente a metade da diagonal, né? E aqui a gente percebe também que o apótema é a metade do lado, né, do quadrado. Então, aplicando essa relação, a gente consegue chegar, né, em função do raio, descobrindo o lado e o apótemo do quadrado. Mas, nós já temos aqui a nossa tabela já construída, né? Olha, aqui nós temos a figura do quadrado, que está escrito. Nós sabemos aqui pela nossa tabela que o seu apótemo é o raio vezes raiz de 2 dividido por 2, e o seu lado é o raio vezes raiz de 2. Então, como nosso exercício, nós já temos o valor do raio da circunferência, que é 10 centímetros, assim a gente pode descobrir o valor do lado e do apótemo. O lado, no caso a gente está trabalhando com a figura do quadrado, vamos representar o lado por L4, vai ser igual a quem? Ó, raio raiz de 2. Então, raio raiz de 2 é o lado do quadrado, né? Este quadrado escrito na circunferência. Como o nosso raio é 10, então o lado vai ser 10 raiz de 2 centímetros. Respondendo já, né, a questão do lado do quadrado. O apótemo, que é o A4, porque a gente está falando do quadrado, olhando para a nossa tabela, nós temos que o apótemo é igual ao raio vezes raiz de 2 dividido por 2. Como o nosso raio é 10, vai ficar 10 raiz de 2 dividido por 2. Podemos simplificar este 10 com 2, vai ficar 5 e aqui 1. Vai ficar então no final 5 raiz de 2 centímetros. Aí nós conseguimos descobrir o lado e o apótemo do quadrado escrito na circunferência. Continuando a nossa atividade, agora nós vamos, desculpa que é hexágono, tá? Esqueci de apagar. Nós temos um hexágono, item C. O hexágono escrito na circunferência. Então, nós queremos descobrir o valor do lado e do apótemo da figura do hexágono, escrito em uma circunferência. Dessa forma, o que nós podemos pensar? Ora, o hexágono é uma figura que tem 6 lados iguais. Nós podemos formar vários triângulos, né? Olha, aqui eu formo um triângulo equilátero. Aqui eu formo outro triângulo equilátero. A gente consegue formar 6 triângulos equiláteros na figura do hexágono. Usando as relações, teorema de Pitágoras, a gente consegue, né, descobrir o valor do lado, que a gente vai representar por L6, em função do raio. E quem que seria o apótemo do hexágono? Nós já falamos que apótemo é a distância do centro, da origem, até um dos segmentos da figura escrita. Então aqui, ó, a distância entre o ponto O até o segmento do hexágono, a gente tem o apótemo que a gente representa por A6. Então, dessa forma, utilizando o nosso quadro já preenchido, quem que seria o apótemo do hexágono? Seria o raio, raiz de 3, dividido por 2. E quem que seria o lado? Seria o próprio raio. Olha, se a gente olhar aqui, ó, se eu construir uma figura de um triângulo, a gente observa, né, que o raio
como essa figura geométrica aqui é um triângulo equilátero, se esse lado vale R, aqui também vale R. Então, o lado do hexágono é igual ao próprio raio. Então, dessa forma, nós podemos já calcular o lado, que a gente já sabe que é o próprio raio. Como o nosso exercício já traz que o raio é 10 centímetros, então o lado do hexágono também vai ser igual a 10 centímetros. Agora o apótema, representado por A6. O apótema, no caso da figura do hexágono, escrito na circunferência, é o raio raiz de 3 dividido por 2. Então é o raio raiz de 3 dividido por 2. Quem que é o raio? O raio nós já conhecemos, né? Que é 10. Raiz de 3 dividido por 2. Posso simplificar? Simplificando 10 por 2 vai ficar 5. Vai ficar 5 raiz de 3 centímetros. Este é o valor do apótema do hexágono escrito na circunferência. E assim a gente finaliza mais essa atividade.